cajado e pão, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o pois um anel em meu dedo e me tirou novas sandálias e disse vai. E eu me despedi do teu pai, afundei meus passos no lugar. E eu me despedi dos meus pais, queimei nas carroças e afundei meus barcos no mar. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Oh, pra onde? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida. Pra onde? Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui contemplado, aleluia, Senhor. Com você, ser um com você. Sou. Aleluia, Senhor. Para onde nós iremos, ó Deus? Para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Oh Deus, nós precisamos do Senhor esta noite, Pai. Precisamos do Senhor todos os dias das nossas vidas. Se você precisa do Senhor na sua vida, meu irmão, fala com o Senhor nessa noite, fala com o Senhor. Enche este lugar de adoração, enche este lugar de adoração. Nós precisamos do Senhor, Deus. Precisamos da sua misericórdia, Pai. Eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças.
o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, palavras, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, ó Deus. Feche seus olhos essa noite. Pensa na sua vida sem Jesus, quando era sem Jesus, e olha como você está hoje. Muitas vezes nós largamos nossas amizades, nós abrimos mãos de tantas coisas e que achamos que são coisas importantes, mas o mais maravilhoso de tudo isso é que o Senhor Jesus, Ele nos traz com tanto amor, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos problemas, mesmo com a nossa pequenez. O Senhor Jesus, Ele nunca nos trata conforme o nosso pecado, conforme a nossa vida, mas Ele sempre nos dá uma nova oportunidade todos os dias de ser chamados filhos do Senhor, de ser filhos por adoção. Essa música, ela me impactou muito, esse louvor, porque para onde nós iremos, se nós não temos nem para onde ir? Nós só temos Jesus na nossa vida. O Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Aplauda o Espírito Santo essa noite, amém. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica, sou discípula do pastor Léo e da Gabi. Nós, como equipe, estamos aqui para servir vocês em tudo que vocês precisarem, amém? Ontem a gente teve aqui um culto de adolescentes. Quem estava presente? Fiquei sabendo que foi maravilhoso, fiquei impactada só pelas redes sociais, eu não pude estar aqui, infelizmente. Mas você que é adolescente, que é jovem, né? Você também pode vir, não é algo fechado para os adolescentes, mas é algo que tem transformado a vida dos adolescentes da nossa igreja, da região da nossa igreja. Se você tem algo que você acha que pode contribuir também para este ministério, procure o pessoal da equipe, o Baiano, a Marina e os demais da equipe. Não deixa de vir, porque tem sido uma bênção. Amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez, pela segunda? Amém? Tem uma irmãzinha aqui. Tem mais alguém? Eu não enxerguei. Amém? Ali, ó, os irmãozinhos, sejam bem-vindos, viu? Seja bem-vinda, viu, irmã? Como é que é seu nome mesmo? Rafaela, coloque sobre os seus pés. Gente, a Rafaela é lá de Campos, filho do nosso pastor de Campos. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Amém. Sinta-se à vontade no nosso meio, viu? Gente, abra sua Bíblia no livro de Marcos, bem rapidinho. O acampamento, gente, falta pouco tempo, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, falta 7 meses, é em março, comecinho de março.
mas você tem até janeiro para quitar o seu acampamento. São R$430, onde você vai comer à vontade, vai beber, vai curtir, beber refrigerante, suco, né? Vai se divertir, onde você vai ser impactado. Quem foi esse ano, quem foi nos últimos anos, tem sido transformado, porque aquele lugar tem sido céu na terra, e esse ano não vai ser diferente, no próximo ano. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler aqui bem rapidinho. Um moço rico, versículo 17, na segunda parte. Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos estes mandamentos, respondeu aquele homem. Jesus olhou para ele com amor e disse, falta mais uma coisa para você fazer. O que Jesus disse? Amém. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora. Triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Amém. Pode se assentar. Esse homem aqui, esse moço, ele era um jovem. Algumas bíblias, a maioria diz, coloca como título jovem rico. Quem aqui é jovem? Quem aqui tem menos de 100 anos? Amém. Queria dizer para você que você é um jovem. E talvez a sua vida financeira, talvez você ainda não entendeu que quando você entrega a sua vida para Jesus, você entrega a sua vida por inteiro. Você não entrega só a sua vida familiar, sua vida emocional, sua vida profissional. Você entrega por completo. O sacrifício de Jesus, a sua entrega foi por completo. Então não deixe que a sua vida financeira, ela roube a sua salvação. Ela roube a presença do Senhor de você. Porque a Bíblia fala que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, todas, digam todas vos serão acrescentadas. Então não perca a oportunidade de ser abençoado, de ser ricamente abençoado pela presença do Senhor na sua vida financeira. Eu sou uma pessoa que posso contar 1000 testemunhos aqui, graças a Deus, do que o Senhor tem feito na minha vida. Ontem mesmo foi um milagre. Eu fiz um trabalho que custaria R$10. Subi para o 2º andar. Quando eu voltei, me entregaram uma nota de 50. Eu falei, sério? Não foi, Val? Falei, sério? 50? Sério mesmo? Eu fiquei meio assim, né? Porque não é comum. E essa pessoa, ela tem muito dinheiro. E ela não é uma pessoa que tem dificuldade de abençoar o outro. E por isso eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas na vida financeira, profissional daquele homem. Se você quer ser uma pessoa abençoada, abençoe os outros. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Amém? Então venha plantar hoje no altar do Senhor uma sementinha, seja ela qual for, mas dê o seu melhor nessa noite. Amém? Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver o impossível. És um Deus tremendo e poderoso, modo sobrenatural. Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a viver o impossível. És um Deus tremendo e poderoso, move o sobrenatural. Senhor, em nome de Jesus, que o sobrenatural do Senhor aconteça na nossa vida financeira. Deus, que o Senhor mostre para esse povo que o Senhor é Deus nos céus, mas que o Senhor também é Deus na terra, e não há nada impossível para ti, Senhor. Que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme, ó Pai, o seu poder que opera em nós. Abençoa, Senhor,
a vida financeira, que os celeiros destes lares, Senhor, sejam fartamente abençoados, que a administração desses dízimos e dessas ofertas sejam para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar sobre os nossos pés. Sexta-feira, final de semana chegou. Já ouviu aquela música? Sexta-feira sua linda. Pois é, sexta-feira é linda porque a gente tem uma insônia. E nós temos o nosso maravilhoso pastor, abençoado. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Paz do Senhor, igreja. Amanhã é meu aniversário, ela pediu para falar. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em... quê? Quarentão? Você é doido? Mateus capítulo 24. Não, Mateus capítulo 25, versículo 14. Para quem está nos visitando, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda também. Hoje eu tenho 20 minutos para pregar. E aí eu vou acelerar mais do que eu já sou acelerado. Amém? Amém? Amém. Tem alguém nos visitando? Só para eu conhecer aqui os visitantes. Amém. Visitando. Amém. Sejam bem-vindos. Mateus capítulo 25, versículo 14, fala o seguinte: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Repita comigo: própria capacidade. E então partiu. Não, tá bom já. Daqui que veio a hashtag partiu, né? O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, repita comigo, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dente. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nós repreendemos todo capeta, todo demônio dos infernos, ó Pai, que busca roubar a tua palavra, tirar a atenção, que manda o pessoal fazer xixi, que toca no WhatsApp. Nós repreendemos agora, para que todos nós estejamos 100% preparados para ouvir e receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Queridos, hoje nós vamos falar, pode pôr na tela lá, sobre o quê? Geração mais ou menos. Está um cara ali, com uma Bíblia na mão, sentado, e não sabe se está orando, se está chorando,
se está feliz, se ele está alegre, se ele está pensativo. Enfim, a gente vai falar sobre mediocridade. Eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente vive um tempo onde as pessoas, elas são muito cômodas. A gente vive um tempo onde as pessoas, principalmente os jovens, eles se contentam com muito pouco, se contentam com coisas muito pequenas, básicas, com coisas muito mais ou menos, e isso em todos os aspectos, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa vida intelectual, enfim, nós nos contentamos com mais ou menos. Você que já é da igreja, você já está acostumado e já cansou de me ouvir falar sobre a gente ser uma pessoa na média. A palavra medíocre, quantos são medíocres aqui? Amém. A palavra medíocre, ela traz uma ideia de que uma pessoa na média. Uma pessoa que faz o normal. Uma pessoa normal. Uma pessoa ordinária. Quantos são ordinários aqui? Oi. Agora, comecemos a colocar as carapuças. Preparados? Quantos aqui se contentam em tirar 60 na prova, ou no bimestre, no ano, que 60 tá bom demais? Não precisa levantar a mão para você não expor a sua mediocridade e a sua ordinariedade. Quantos aqui contentam em simplesmente vir num culto domingo no horário 7 da noite e só na célula e mais nada? Se tiver uma terceira coisa para fazer na semana na igreja, já não faz, porque aí já é demais. Quantos aqui tem aquela velha frase, né? 6 é 10, ou seja, vale 10. Se eu tirei 6, eu passei, tá bom demais. Quantos aqui fazem apenas o que é pedido? Apenas o que é mandado? Quantos aqui veem as coisas, as necessidades, mas passam por cima delas e fingem que nada está acontecendo por comodismo, por preguiça, ou simplesmente por não ter a sensibilidade de perceber as coisas? Beleza, eu acho que existem sim alguns medíocres e alguns ordinários. Nossa, eu vim no culto para o pastor me xingar. Não, é a palavra de Deus e a gente vai entender por quê. Não estou aqui para te falar, para que você simplesmente saiba que você é medíocre e ordinário e continue dessa forma. Mas eu estou aqui para que você possa olhar para você e possa falar assim, poxa, eu sou medíocre e sou ordinário, mas eu posso ser uma pessoa extraordinária. Eu posso ser uma pessoa acima da média. Aqui, essa parábola que Jesus ele contou aos discípulos, fala justamente sobre isso. É claro que aqui essa parábola é uma parábola escatológica, está falando a respeito do final dos tempos, é uma parábola soteriológica, ou seja, que fala a respeito da salvação. Nós sabemos disso, mas esse princípio nós podemos aplicar para todas as áreas da nossa vida. Conta a história de um senhor que ele vai viajar, fazer uma viagem para fora, e ele chama alguns servos dele, alguns funcionários dele, alguns empregados dele. E para cada um, ele distribui uma quantia, um valor em dinheiro. Talentos, eles representam, são dinheiro. Para um, ele dá 5.000 reais. Vamos transformar, vamos contextualizar. Para outro, ele dá 2.000 reais. E para outro, ele dá 1.000 reais. E aí a palavra de Deus fala algo que é muito importante, um detalhe. Ele distribuiu os talentos de acordo com o que de cada um? De acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus, nós servimos um Deus que é justo. Deus, ele não vai entregar na sua mão aquilo que você não tem capacidade de administrar, aquilo que você não tem capacidade de cuidar. Amém? Ele nos entrega de acordo com a nossa capacidade. Mas não quer dizer que o que recebeu 5 é mais especial do que o de 2. Não quer dizer que o que recebeu 5 é mais especial do que o de 1. Mas cada um, o servo esperava
que multiplicasse, que administrasse, que cuidasse daquele talento, daquela oportunidade, daquele valor, proporcionalmente. Estão me entendendo? Tem certeza? Certeza já não tem tanto, né? Mas está entendendo. O que eu estava falando mesmo? De acordo com a capacidade, né? Distribuiu de acordo ali com a capacidade. Amados, tem pastores que têm igrejas de 300 mil ovelhas. Tem pastores que têm igrejas de 6 ovelhas. O de 300 mil diante de Deus é mais importante do que o de 6 ovelhas? Não. Mas o de 300 mil teve uma capacidade de cuidar, de administrar. O de 6, Deus espera que ele administre, que ele cuide proporcionalmente. Que ele cuide ali das 10 que Deus confiou. Se ele tem capacidade de 10, que ele cuide bem das 10. Se o outro tem a capacidade para 500 mil, que ele cuide bem das 500 mil. O que Deus espera de nós é que nós venhamos cuidar daquilo que Ele tem entregado das nossas mãos. A primeira coisa e a mais importante que Deus nos deu de graça é a nossa salvação. E eu quero te perguntar, você tem cuidado da sua salvação? Você tem cuidado da sua salvação? Você tem cuidado da unção que Deus te deu? O que é cuidar da salvação, pastor? Como cuidar da minha salvação? Quantos aqui são salvos? Amém, todo mundo. Mas eu te pergunto, uma vez salvo, salvo para sempre? Ou nós precisamos cuidar da nossa salvação? Precisamos cuidar, amém? E como que nós cuidamos da nossa salvação? Tirar a blusa aqui, enquanto vocês pensam que está calor demais aqui em cima. O que é cuidar da salvação? Obrigado. Cuidar da salvação é estar presente nos cultos. Amém? O que mais? Orar, jejuar, fazer o devocional, fugir da aparência do mal, vencer as tentações, amém? Ou seja, a salvação, gente, é algo que é instantâneo. Na hora que você levantou a sua mão, você é salvo, amém? Mas a santificação é um processo. Uma coisa está intimamente ligada à outra. A palavra de Deus é muito clara, ela diz claramente, sem santidade ninguém verá o Senhor. Do Antigo ao Novo Testamento, a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz, sede santo, como eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Então a gente vive uma época de um evangelho muito fácil, de uma graça muito barata, que eu levanto a minha mão, eu fui salvo, pronto, não preciso fazer mais nada. Pronto, estou salvo, beleza, chuchu beleza, está tudo resolvido, está tudo tranquilo, está tudo favorável. Mas não é dessa forma. Os apóstolos santificaram suas vidas. O apóstolo Paulo, ele até mesmo se guardou ao ponto de não se casar para que ele pudesse se santificar e cuidar da obra de Deus. Outros mártires, tantas pessoas entregaram literalmente suas vidas por amor ao Evangelho, por crer na verdade, por entregar suas vidas. E hoje a gente vive esse oba-oba. Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou, Deus me ama. Sim, Deus nos aceita, Deus nos ama, mas Deus também nos transforma. E é por isso que a gente precisa cuidar da nossa santidade, a gente precisa cuidar da nossa salvação, a gente precisa cuidar da nossa unção. 2 exemplos rápidos de pessoas levantadas por Deus, ungidas por Deus, mas que não cuidaram da sua unção e tiveram um fim trágico: Sansão e Saul.
Sansão era um juiz, o homem mais forte que o mundo havia conhecido. Mas no alto da sua autossuficiência, no alto com ele, da sua autossuficiência, ele se achou que estava livre de qualquer tentação, livre de qualquer desejo, porque ele era o bom, porque ele era o maioral. E aí o que ele fez? Começou a relaxar, até que caiu no encanto de uma filisteia. E aí, como eu sempre falo, o diabo não chega feio perto da gente, chega através de algo muito bom, muito gostoso, muito legalzinho. E aí ele vai astutamente penetrando, entrando na mente, devagarzinho, 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 até que ele toma posse de tudo. É o que ele fez, é o que aconteceu com Sansão. Dalila devagarzinho foi lá, pá, pá, e ele achando que estava sobressaindo, que estava enganando ela, no final morreu cego. Saul foi um rei levantado por Deus, mas que não cuidou da unção, foi destituído, teve um fim trágico. Sabe um outro homem que não cuidou da unção, mas se arrependeu a tempo? Davi. Davi matou ursos, matou leões, matou Golias, se tornou rei de Israel, o maior rei que Israel conheceu até os dias de hoje, o maior combatente, o rei mais vitorioso, e no auge da sua vida, do seu reinado, da sua administração, diz a palavra que na época onde os reis iam às guerras, Davi ele ficou onde? No palácio. Por quê? Porque ele já relaxou, ele já ficou tranquilo, ele já acomodou. Gente, a maior armadilha que nós temos na nossa vida, sabe o que é? A bênção. Sabe por quê? Quando nós recebemos a tão sonhada bênção, nós temos a tendência de nos acomodar. Aquilo que era para ser a maior conquista, a maior bênção, a promessa, a realização da promessa, pode se tornar a maior arma contra as nossas vidas, porque nós temos a tendência a relaxar. Exemplo prático, o jovenzinho está lá na solteirice, um sofrimento terrível, orando, jejuando, até magrelo de tanto orar, de tanto jejuar, e aquela espiritualidade, e aí Deus vai e traz a namorada, o namorado. E aí o que acontece? Já não ora tanto mais, né? Para quê? O maior sonho da vida dele era namorar, está namorando. Porque o ser humano normal, ele tem dois sonhos: casar e depois, sabe qual que é? Eu sempre falo, divorciar. Ué. A maioria dos casais querem divorciar. A maioria. Sabiam disso? É porque a maioria é solteiro. Casa para vocês verem. Sabe por quê? Porque o casamento é ruim? Não. É porque a gente é egoísta. A gente quer casar para ser satisfeito. Mas a gente casa é para satisfazer o outro. Que aí, gente? Mas enfim, o que eu estava falando mesmo? Tomar água aqui. O maior sonho é casar e depois separar, né? Aí tem gente que está namorando. Gente, na nossa vida a gente sempre vai ter problema, sempre vai ter luta. Ela só muda assim. O jovenzinho, a luta dele é solteirice. Preciso de um ombro. Preciso de alguém para andar com a mão dada no shopping. Depois fica doido para sair sozinho. Não é, Rafa? Gente, nós somos muito loucos. Ainda bem que Deus não ouve nem um terço do que a gente pede para Ele. Se Ele realizasse, a gente estava lascado.
Tinha casado com uma menina, gente, que meu Deus do céu. Mas enfim, aí depois que namora, aí tem um ombrinho, aí a maior luta o que é? A santidade. Aí quer casar, Senhor, preciso casar, não posso nem ver a mulher. Só de ouvir a voz, eu vejo um manequim, eu fico excitado. As pessoas, isso acontece, gente. Eu não posso ir na Zara, que é manequim boa, viu? Tem jovem assim, gente. Estou falando alguma besteira? Não posso passar na C&A. Por que tem que ser? Por que os manequins tem que ser bombados? Podia pôr uns magrelos, uns barrigudos. Aí fica naquela oração, naquela santificação. Até se autoflagelando. Jesus, quero Jesus, quero conhecer Jesus. Aí casa. Aí primeiro mês, não vem no culto, perde dia de serviço, perde dia de aula, por quê? Acha que a vida é só fazer sexo. É desse jeito, gente. Ainda mais se consegue uma férias, igual Baiana e Marina conseguiram. É, gente. É o dia inteiro. Acorda de manhã, antes do almoço, vamos lá, depois do almoço e tal. Aí o que acontece? E nós estamos falando a realidade da vida, é desse jeito. Nessa época eu fazia seminário, tinha vezes que a gente nem dormia. Já ia direto, orando, né, buscando ao Senhor. Mas depois que passou um mês, ficou normal. Aí o que acontece? O perigo da acomodação. O perigo de se acostumar com as coisas. Aí vem os problemas, aí vem as dificuldades. Aí você vê, falando dos homens, que a sua esposa tem que esperar acumular cabelo na perna para depilar. Não é desse jeito? Porque quando você namora, sua esposa vai lá de calça leg, aquele negócio, aí vai na praia, não, eu não quero entrar na água, não. Por quê? Tá com as pernas cabeludas. Não é desse jeito? E aí você... Aí no dia que depila, vem até desfilando assim, aquela perna brilhando, aquele cheiro de cola quente. Aí na hora que você casa, você vê aquela perna cabeluda. Não é desse jeito, Fábio? Aí você fala assim, nó. Aí você abre lá Efésios, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí o pior não é isso. Aí além de ter que esperar crescer na perna, tem que esperar crescer no sovaco. Aí tem umas que tem uma tendência a ter um bigodinho. Tem gente, ó, gente, cada um no seu. Aí tem umas que, para não acontecer isso, raspa. Aí na hora que você vai beijar, te machuca. Aí você não sabe o que é pior, se você manda raspar ou manda acumular. É, gente. Aí você não sabe se acumula ou se raspa. O que é pior? Aí quando faz o buço, né? Você descobre que isso aqui chama buço. Aí chega a mulher, igual o Bozo, com o negócio vermelhão assim, ó. Aí você olha e fala assim, nó. Aí a mulher tem aquelas também, o homem tira a meleca do nariz, o homem arrota, o homem peida. E mais algumas coisas aí, arrota, peida de novo, ronca, e aí aquele negócio todo. E aí tem homem que não gosta muito de tomar banho, aí dorme junto.
E aí você fala assim, sabe o que você fala? Nó. E aí vem os problemas, dificuldades, aí quer divorciar. E aí enche o saco do pastor, enche o saco da pastora. E, enfim, a gente vai vivendo a vida assim. Mas, amados, nós precisamos deixar de ser pessoas medíocres. Quando nós deixarmos de ser pessoas medíocres, nós vamos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Quando eu estou falando sucesso, gente, não estou falando financeiro, estou falando em pequenos detalhes. Quando você deixar de ser medíocre, o seu casamento vai ser o melhor casamento do mundo. Sabe por quê? O medíocre, ele faz... Homem não lava vasilha, aí ele não lava. Homem não faz isso, é medíocre. Por quê? Só faz... Quem falou que o homem não lava vasilha? Onde está escrito? Quem falou que homem não faz certas coisas? Por quê? Porque a gente só quer fazer o que é pedido, o que é mandado. E não tem nada que deixe um casamento mais especial do que cada um fazer um pouquinho a mais. São pequenos detalhes, gente. Hoje eu saí e tal, cheguei em casa tarde, na hora do almoço, e aí eu falei assim, Gabi, e o almoço, hein? Aí ela falou assim, não, tá pronto. Eu já sabia que estava pronto, porque ela tinha feito ontem. Não, normal, é. Só que aí eu fui e falei assim, Gabi, pelo menos coloca as panelas, que eu estava fazendo 17 mil coisas ao mesmo tempo, coloca as panelas em cima do fogão para mim, que pelo menos para adiantar um pouco, eu só fazia assim, papo para esquentar e boa. Aí sabe o que ela falou? Não, seu prato já está no micro-ondas. Nó. Aí eu só apertei o botão assim, ó, pá, 2 minutos. Ou seja, ela foi além. Uma pequena coisinha, gente, que para mim, aquilo ali foi uma ajuda tão grande, e ali foi tão bom para mim, que depois ela falou assim, à tarde você me leva na lojinha de 99? É assim, Aí eu fui e levei. Ela ficou feliz, eu fiquei feliz. Ou seja, um pequeno passo que a gente dá além da mediocridade. O que seria medíocre para ela? O almoço está pronto, está na geladeira, vai lá e põe o seu prato. Entenderam? E isso, gente, imagina a gente agindo assim no nosso trabalho, na nossa célula, no nosso casamento, no nosso ministério. Gente, tudo vai melhorar 1000%. Eu costumo dizer que nesse mundo tão medíocre, não é difícil a gente se destacar. Se a gente fazer um pouquinho mais, a gente já sai do meio do povão, do meio da turma medíocre. E é interessante que aqui, na parábola, o Senhor pede para os servos multiplicarem os valores? Ele não pede. Pede ou não? O que ele fala? Toma aqui. Aí, 2 foram além do que foi pedido. 2 fizeram um pouquinho mais. Foram lá e multiplicaram. Logo que recebeu ele enterrou ali, depois entregou o mesmo que tinha recebido. Se tiver como fazer um fundinho ali? O mesmo O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Será que você não pode dar um passinho a mais na sua caminhada com Deus? Será que você não pode dar um passinho a mais na sua caminhada com o seu líder? Apocalipse capítulo 3, versículo 16, fala o seguinte: assim porque és morno e nem és quente. Não, assim porque és morno e nem és quente, nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso aqui é uma carta escrita pelo apóstolo João, onde Deus manda um recado para a igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava entre 3 cidades. Não sei o que lá, esqueci agora, Heriópolis, esqueci, não é Heriópolis não. E a cidade de Colossos. Essa cidade de não sei o que lá, era conhecido pelas suas águas quentes. As águas lá eram quentes. E eram águas usadas para fins medicinais, para banhos, para massagens. Era uma água que fazia muito bem para o corpo. Mas era uma água inapropriada para ser bebida. Alguém já tomou água quente? É ruim, né? Já na cidade de Colossos, a água era bem geladinha. Era uma água excelente para o consumo, mas não era uma água boa para o banho, porque naquela época não existia chuveiro. Não era uma água apropriada para o banho. Era boa para beber, mas não era para o banho. E no meio dessa cidade estava a cidade de Laodiceia. Existia um aqueduto. Aqueduto são estruturas quilométricas que transportavam água de um local, de uma cidade para outra, na época do Império Romano. Quando vocês forem, alguns já foram, e creio que todos vão ter a oportunidade aqui de ir para a Europa, vocês vão ver que várias cidades elas são atravessadas por aquedutos. E a cidade de Laodiceia, ela recebia a água dessa cidade, das águas quentes. E quando a água chegava em Laodiceia, a água ela estava morna. O que isso quer dizer? Por que Deus utilizou do contexto daquela cidade para exemplificar o quê? A água de Laodiceia, ela não era uma água boa, nem para tomar banho e nem para beber. Era uma água que não tinha utilidade. Era uma água que dava ânsia de vômito. O que Deus ele quer dizer aqui? Que aquela igreja era uma igreja morna. Não era uma igreja fria a ponto de não conhecer o Senhor Jesus. Isso seria uma pessoa fria, aqui nesse contexto. Mas não era uma igreja fervorosa, uma igreja santa, uma igreja comprometida, uma igreja extraordinária, uma igreja onde as pessoas se preocupavam umas com as outras, uma igreja que fazia o bem, uma igreja que tinha o intuito de mudar o mundo, uma igreja que se santificava. Não era um povo comprometido com a palavra de Deus, não era um povo que se santificava, não era um povo que cuidava da sua salvação. Era um povo morno, era um povo mais ou menos, era um povo medíocre. Talvez você que até hoje, você foi um filho de Deus, um cristão, um servo morno, um servo medíocre, um servo mais ou menos, um servo ordinário. O que é algo ordinário? Algo comum, algo normal. Talvez você se considere cristão, você se considere evangélico, mas você não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Você não tem compromisso nenhum com o ministério. Você não tem compromisso nenhum com nada. Você vem, você assiste o culto, até se emociona. Mas quando sai da porta para fora, você não é mais reconhecido como um filho de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, o profeta Elias, ele diz para o povo e fala o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada
lhe respondeu. Aqui o profeta Elias, ele traz um confronto para o povo, porque tinham pessoas ali que ora se agradavam de Baal, ora achava legal servir a Baal, tinha cumplicidade com algumas ideias com o povo que adorava Baal. Ora eles estavam bem com Deus, ora eles oravam, eles buscavam a Deus, ora eles estavam frios, estavam pecando, estavam indo em boates, estavam fazendo o que o mundo faz, mas tinha hora que eles estavam bem. E aí o profeta Elias fala assim: até quando vocês vão ficar aí sim nesses dois pensamentos? E eu te pergunto, até quando você vai ficar sentado no banco da igreja, mas com um pensamento lá no mundo? Até quando você vai vir na igreja domingo, mas de segunda a sexta você ensina o capeta a pecar? Até quando você vai ficar pecando? E quando eu falo de pecar, eu não estou falando que a gente tem que parar de pecar. Mas o pecado ele precisa gerar dor no nosso coração. Tem gente que peca e não está nem aí. Peca sabendo, peca premeditado. Mas aí, quando ouve um louvor, chora. Quantas pessoas já vi, nossa, eu amo os louvores dos crentes. Quantas pessoas falam assim, não, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus. Quantas pessoas postam versículos e estão preocupados em tatuar um versículo no braço, mas vivem como se Deus não existisse, cocheando em dois pensamentos. Lá no Novo Testamento a palavra fala que ou a gente serve a Deus ou a gente serve Mamon, que é impossível nós servirmos dois senhores. É impossível. E aí Elias ele traz uma palavra muito dura, ele fala assim: se é Baal que é Deus, segue Baal. Se Deus é Deus, segue ao Senhor. Mas decide a sua vida. Se você está afim de pecar, peca direito. Se estrepa no mundo lá fora, morre, pula de cabeça, bate a cara no chão, vai para o inferno de uma vez, esvazia o mundo. Mas não fica morno não. Fica morno não. Porque Deus vai te vomitar na boca. Vai me vomitar na boca dele. Quantos anos da minha vida eu fui morno? Ia para a igreja com som no talo, no funk. Na hora que eu virava a rua da igreja, eu baixava o volume. Tocava na igreja, dava escolinha na igreja, mas no dia anterior estava dentro de uma boate. Mas depois que eu conheci, tive meu encontro com Jesus, nunca mais eu tive dúvida. Eu não consigo entender como tem pessoas que foram no encontro, que lideram célula, mas que tiveram um encontro com Jesus, mas que continuam cocheando em dois pensamentos. Não é quente nem frio, é morno. Amados, para encerrar, mediocridade não faz bem em lugar nenhum. Decida hoje ser um filho acima da média, ser um patrão acima da média, ser um funcionário acima da média, ser um servo, ser um líder de célula, ser um discípulo acima da média, acima de tudo, ser um servo de Deus, um filho de Deus, que vai além, que faz mais do que o necessário, que rompe com mais ou menos, com essa vida aí que todo mundo leva. Hoje em dia todo mundo é crente. Pode até ser crente, até Satanás é crente, mas que está em cima do muro. Como diz aquela velha historinha, não sei se vocês ouviram já. Já ouviram? Não sabe, não contei? Tinha um carinha que ficava em cima do muro. Aí do lado esquerdo ficavam os anjos. Já ouviram a história? A maioria das pessoas, mas eu vou contar que sempre tem alguém que nunca ouviu. Do lado esquerdo estavam lá os anjos. Pula para o nosso lado,
vem cá para o nosso lado, Jesus te ama, nós te amamos, sua vida vai melhorar aqui, vem para cá, pura para esse lado e tal. Do outro lado estavam os capetinhas. Os capetinhas não estavam nem aí para ele, estavam fazendo festa, estavam lá ouvindo axé, estavam fazendo tudo que é coisa de ruim. Pagode comendo um alto lá. E aí o cara chama um capeta e fala, só capeta, chega aí. Os anjos aqui, ó, insistindo para eu pular para o muro. Vocês não estão nem aí para mim? Vocês não querem que eu vou pular dos seus, não? Aí o capeta falou assim, é porque o muro já é nosso, já. Legal, né? Gente, ninguém fica em dúvida se serve a Deus ou não. Ou você serve ou não. Ninguém fica em dúvida com relação a Deus, não. É sim, sim, não, não. Para de ser frouxo e frouxa. Até para servir a Deus é mais ou menos enrolado. Decide. O Lucas Benevides está aí? Estava aí, não estava? Foi embora? Diz que teve uma vez que o Lucas chegou no líder dele, ele era Timóteo da célula, não é, Guilherme? Entregou assim, ó, tá aqui meu caderninho, tá aqui os negócios que eu fazia na célula, a partir desse momento eu não faço parte da célula, estou desviando, tchau para vocês. O Lucas é 22, né? Mas achei legal a atitude dele. Só porque a maioria nem dá satisfação. Ele decidiu desviar. Ele decidiu deixar tudo. E ainda foi lá e comunicou. Pelo menos teve a coragem de fazer isso. Porque o tanto de gente que vai com a gente no acampamento de carnaval, o tanto de gente que vai na nossa célula, o tanto de gente que senta no banco da igreja, que dá a glória a Deus, que pega o carnê do Projeto 300 depois de 3 meses, você sabe que desviou, só porque você segue no Facebook. É brincadeira. Então, gente, quer ir para o mundo? Vai. Mas se quer lutar, juntar com a gente aqui, um povo doido por Jesus, que vai andando, vai correndo, vai rastejando, vai engatinhando, mas vai entrar no céu, seja bem-vindo. Se não tiver afim, não enche o saco não. Fique de pé, vamos orar. Tem tempo para neguinho enrolado, não. Com muito amor e carinho, tá, gente? Mas Elias não falou isso? Estou pregando a Bíblia. Amém? Feche seus olhos, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Que o Teu Espírito Santo volte a aquecer aqueles corações, ó Deus, que estão mornos. Nós não queremos, Senhor, ser rejeitados pelo Senhor, ser cuspidos pelo Senhor, mas queremos ser aceitos, ó Pai. Queremos ser o servo bom e fiel, que foi fiel no pouco e será colocado sobre o muito, Pai. Leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, 7h30, tem Rede Jovens. Valeu!